Salve, salve galera, tudo bem com vocês? O assunto de hoje novamente são relações ecológicas, só que diferente da aula anterior, hoje nós vamos tratar das relações ecológicas desarmônicas. Na aula anterior nós falamos de relações harmônicas, então hoje vamos para as desarmônicas. Então segue o fio comigo aqui, vamos dar sequência no assunto. Então vamos lá, relações ecológicas, vamos dar uma recapitulada bem rapidinho na diferença entre uma e outra, né? Vocês podem observar aqui que novamente eu vou falar, relações harmônicas e relações desarmônicas. O que difere uma da outra? É considerada uma relação harmônica toda e qualquer relação entre indivíduos onde não existe prejuízo para nenhum dos envolvidos. Diferente de uma relação desarmônica, que é aquela relação onde entre indivíduos onde acontece prejuízo para no mínimo um dos envolvidos, você vai considerar como uma relação do tipo desarmônica. Em ambas vocês sabem que existem as intraespecíficas e as intraespecíficas. Ou seja, intraespecíficas acontecem entre indivíduos da mesma espécie e intraespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes. Como em vídeo anterior nós já trabalhamos as harmônicas, eu vou focar agora no que será trabalhado por nós. Aquelas que acontecem entre indivíduos da mesma espécie, as intraespecíficas, elas são consideradas como desarmônicas a competição e o canibalismo. As interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes, nós vamos falar da competição, do predatismo, do parasitismo e do amensalismo. Vamos começar? Olha aqui, gente. Só lembrando aqui essa questão da simbologia que eu já havia falado para vocês. Esse mais identifica que o indivíduo saiu beneficiado. Quando aparece o menos, significa que o indivíduo saiu prejudicado, e quando aparece o zero, a relação é neutra para o indivíduo. Então, como nosso foco são as desarmônicas, olha aqui, ó, zero menos, menos mais, menos menos, o que identifica isso aqui? O zero menos, um indivíduo perdeu, que é o negativo, e o zero identifica neutralismo, ficou neutro, ele não ganhou, mas também não perdeu. Menos mais ou mais menos, o menos identifica que o indivíduo perdeu, e o mais que o outro indivíduo ganhou. Quando ela é menos, menos, significa que ambos saíram perdendo. Essas aqui são as desarmônicas, tanto intra quanto interespecífica. Colegas, essa relação nesses dois exemplos que eu estou mostrando para vocês, é uma relação desarmônica intraespecífica que acontece entre indivíduos da mesma espécie, chamada canibalismo. O que é o canibal? É aquele indivíduo que caça, mata e devora outro pertencente à sua própria espécie. Aqui tem o exemplo do gafanhoto, onde o canibalismo é comum, e aqui também da aranha viúva negra. Gente, a viúva negra é um ato comum canibalismo, onde a fêmea, que tem cerca de 6 centímetros, depois da cópula, depois do ato sexual, ela devora o macho, que tem cerca de 1,5 centímetros mais ou menos. Então o macho, para evitar isso, ele tem que tentar o mínimo possível movimentar a teia, fazer a cópula o mais rápido possível e escapar da situação, porque com isso ele evita com que seja canibalizado. Então o canibalismo acho que é a mais simples dela, né? É positivo para o indivíduo que está devorando o outro, e é lógico que para o indivíduo que foi canibalizado é um ato que vai trazer aí prejuízo para esse indivíduo, né? Gente, na espécie humana existem casos isolados de canibalismo. Um caso que eu cito para vocês há bastante tempo atrás aconteceu na cidade do Recife, onde o casal realizava ritos macabros. Eles costumavam matar mulheres que viviam com eles na casa onde eles moravam, e faziam essa carne para utilizar na alimentação. Inclusive, chegaram a vender essa carne próximos a hospitais. Então, são casos isoladíssimos que acontecem na espécie humana. A relação que se segue, tanto quando eu mostro para vocês aqui leões quanto ursos polares, é uma relação de competição. Competição intraespecífica. Quando os indivíduos são da mesma espécie, eles competem obrigatoriamente por território. Então aqui são machos brigando por território, e aqui também são machos brigando por território. Esse território identifica que ele quer tudo que o outro tem, desde as fêmeas, a área que serve de habitat, a área onde ele consegue caçar, ele quer tudo que pertence ao outro. Entre leões chega a acontecer essa competição com certa frequência, porque no vídeo anterior eu havia falado para vocês que leões são animais sociais, eles vivem organizados, onde você tem um macho dominante, você tem os machos satélites, você tem as fêmeas que caçam,
E tem os filhotes daquele macho satélite, do macho dominante, desculpa. Esse macho dominante, ele cruza com a fêmea, somente ele se alimenta primeiro, todos os filhotes são dele. Chega uma hora que um outro macho que está ali, ele vai tentar tomar o território do outro, e eles vão competir. E competições entre leões, ursos polares também, não fica longe disso, são extremamente agressivas, pessoal. Geralmente esse tipo de competição ou exclui o indivíduo da sociedade, o indivíduo é morto, ou o indivíduo vai ser abandonado. Ele não vai poder mais viver com o grupo. E como todo tipo de competição, mesmo que o indivíduo ganhe, toda competição é uma relação do tipo menos-menos. Os dois perdem. Ah, mas por que os dois perdem? Simples. Um ou morreu, ou saiu machucado, e o outro, no mínimo, saiu cansado. Se é o macho que dominava que ganhou, ele vai impor a dominância dele no local. Dificilmente, por um certo período, outros vão tentar tomar o lugar dele. Agora, se no caso é um desafiante nos dois casos, no caso dos leões eu cito para vocês, ele também vai matar ou expulsar o que era o dominante, e a partir desse momento ele vai realizar canibalismo com os filhotes que estão ali presentes. Ele vai matar e devorar todos os filhotes do macho antigo, porque ele quer que a partir de agora todos os filhotes sejam exclusivamente dele. Então elimina todos os outros que ali estavam. Então são animais extremamente competitivos, entendam, gente. Quando são indivíduos da mesma espécie, eles competem por território. E toda competição é negativa para os dois. Tem a outra competição que eu te falei lá, que é interespecífica, né? Espécies diferentes. Isso acontece quando a gente fala que tem sobreposição de nicho ecológico. Basicamente, indivíduos que são de espécies diferentes, eles competem por alimento. Beleza? Como esse caso que eu estou mostrando aqui para vocês. Eles estão competindo pelo mesmo alimento. Competição interespecífica. No mesmo caso, negativa para qualquer um dos indivíduos envolvidos. Gente, aqui, essa relação do tipo mais-menos, essa relação se chama predatismo. A relação entre o predador e a sua presa. Predador e presa. É uma relação do tipo mais-menos. Positiva para o predador, negativa para a presa. Gente, nós temos aqui dois casos de grandes predadores existentes no planeta. Leão, tubarão. Cada um no seu habitat específico. Os leões na savana são imbatíveis e os tubarões no oceano também são predadores praticamente imbatíveis, cada um com seu tipo de adaptação. Gente, mas a gente está vendo aqui uma leoa pegando uma zebra. Será que sempre o predador sai ganhando em relação à zebra? Eu te afirmo que nem sempre. Existem formas do predador ficar livre da sua presa. Da presa ficar livre do seu predador. Inverti o negócio aí, né? Uma das formas mais comuns, você sabe, que é o famoso cepo nas canelas. É correr o máximo possível. Não é fácil para um leão alcançar uma zebra. Uma zebra é extremamente veloz, gente. Acho que daí vem o famoso fôlego de leão, né? E outra coisa, esse animal corre dando coice. Se um coice desse pega na cabeça dessa leoa aqui, vai ficar desacordado uns 15 dias no mínimo. É o famoso sossega-leão também. Então não é fácil chegar. Correr é uma das melhores formas que uma presa tem para ficar livre do seu predador. Agora aqui, usando a zebra ainda como exemplo. A zebra é aquela estradinha, né? Pretas com listas brancas. Preto é dominante no corpo. É um animal que fica bem camuflado. A camuflagem dela é perfeita para a savana. Poxa, como que um animal desse fica camuflado? Gente, por conta da vegetação da savana ser meio arbustiva, né? Isso confunde com a questão aqui da distribuição das listras da zebra. Sabe por que isso acontece? Os leões, eles são daltônicos e geralmente é a acromia. Eles não identificam as cores. Então, por isso que para eles a questão da camuflagem da zebra é praticamente perfeita, tá? E um outro caso que pode ser utilizado é o chamado mimetismo. O famoso parece que não, mas não é. Como se fosse um disfarce. Exemplo claro, falsa coral e coral verdadeira. Ninguém quer tirar a prova, né? A falsa coral se utiliza da questão de ser parecida com a coral verdadeira para se proteger de um possível predador. Por falar em predatismo, a gente tem aqui o maior predador dos oceanos, o tubarão. Gente, eu falo para vocês o maior predador porque é uma máquina adaptada a isso.
ele tem vários tipos de adaptação. Além de nadar velozmente, ele tem um olfato extremamente desenvolvido. Só para vocês terem uma ideia, um tubarão percebe uma gota de sangue diluída em 1 milhão de gotas de água a 80 metros de distância. Um olfato extremamente desenvolvido. Essa forma de ataque que vocês estão vendo aqui, ó, que ele está fazendo na foca, é uma forma de ataque comum. Ele levanta a cabeça. Por que ele levanta a cabeça? A posição da boca é ventral. Então isso é o modo de ataque. E quando ele faz isso, vocês podem observar aqui, ó, os dentes pontiagudos e cortantes. Às vezes de 3 a 5 fileiras, tá, gente? Porque quando acontece de uma fileira de dentes se quebrar, uma se posiciona na frente da outra. Fora a capacidade que eles têm de percepção de campo elétrico emitida por outros seres vivos presentes no ambiente. Então, além da visão, que é muito boa, além do olfato, que é muito bom, ele tem a capacidade de perceber campo elétrico nas proximidades. Então, um predador altamente especializado. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: o maior predador do planeta é a nossa espécie. O maior predador do planeta é o ser humano. Enquanto a gente tem aí cerca de 1.000 acidentes com tubarões, ou um pouco mais por ano, mais de 2 milhões de tubarões são mortos pelos seres humanos. Então a gente tem que entender nossa posição como os maiores predadores do planeta. Mudando de assunto, relação chamada de parasitismo. Uma relação do tipo mais menos. Boa para o parasita, negativa para o ser parasitado. Parasita, colegas, é aquele indivíduo que se beneficia da energia que ele retira de outra espécie. E eu trouxe exemplos para vocês aqui de parasitas que a gente encontra aí para os seres vivos de modo geral, para animais, são parasitas de animais. Nós temos os ectoparasitas e os endoparasitas. Diferença entre um e outro: ecto é um parasita externo, endo é um parasita interno. Então aqui, ó, lampreia, carrapato e sanguessuga. Os 3 são hematófagos. O que significa isso? Eles se alimentam de sangue. E os 3 são ectoparasitas, porque são parasitas externos. Agora, esses 3 aqui, a lombriga, Ascaris lumbricoides, isso aqui é um nematóide, um verme de corpo cilíndrico, parasita de raízes de plantas, e a Taenia solium, a famosa solitária, no caso a solitária da carne de porco, né? Eles são endoparasitas, que eles vivem dentro do corpo do ser parasitado. Gente, seguinte, só uma reflexão. Eu tenho uma praga a ser combatida e eu tenho opção de utilizar um parasita e de utilizar um predador. Qual seria a melhor opção? Sem dúvida alguma, um parasita. Por que um parasita? Ele é específico, você sabe que ele vai tomar conta daquele indivíduo. Agora, o predador não. O predador nem sempre ele é específico. Vários erros houveram aí na utilização de predadores, ao invés de parasitas, em determinadas situações que levaram a desequilíbrio ambiental. Ainda dentro do parasitismo, gente, o caso de plantas parasitas. 2 exemplos aqui, simplesinhos: cipó-chumbo e erva de passarinho. O cipó-chumbo é um holoparasita. Holo significa total, M parcial. Por que o cipó-chumbo é um parasita total? Porque ele se alimenta da seiva elaborada da planta que ele está parasitando, ou seja, da glicose, do açúcar produzido pela planta. A erva de passarinho é um hemiparasita, um parasita parcial, porque ele se alimenta especificamente da seiva bruta, ou seja, da água e do mineral que a planta retira do solo. Então, acho que por aí a gente termina a questão do parasitismo. Eu finalizo aqui com vocês com 2 últimas relações, tá? Essa aqui, ó, se chama esclavagismo ou escravagismo mesmo, trabalho escravo obrigatório. Um exemplo: formigas que obrigam esses pequenos insetos aqui chamados pulgões a trabalharem para elas. Os pulgões se alimentam de seiva de árvore e as formigas, posteriormente, estimulando o abdômen do pulgão, retiram essa seiva do corpo do pulgão, obrigam o pulgão a defecar essa seiva e elas utilizam essa seiva em próprio benefício. Então elas escravizaram, esclavagismo. Isso aqui é um fenômeno tão antigo quanto a nossa humanidade, chamado mensalismo ou antibiose. Se chama fenômeno da maré vermelha. O amensalismo, gente, é uma relação do tipo -0. Negativo para um e neutro para o outro. Vou te dar o exemplo da maré vermelha pelo seguinte. São algas desse tipo aqui, gente, chamadas de algas dinoflageladas.
elas produzem uma toxina, uma substância que dá o tom avermelhado à água. Essa substância, no caso, ela é uma toxina que impede o crescimento de outras espécies no local. Então aqui o prejuízo é para as espécies que vivem próximas e para a alga não faz a mínima diferença, ela não ganha nem perde nada com isso. Por isso que é chamado antibiose. Anti contra biose, biosvida. Um exemplo também de amensalismo antibiose alguns casos de antibióticos. O primeiro antibiótico foi produzido por Alexander Fleming, chamado penicilina, extraído de um fungo chamado penicillium, que libera uma toxina que impede o crescimento das bactérias. Então, para essa aula é só isso. A gente agora acaba o estudo das relações ecológicas, igual eu te falei, tem aí no canal as relações ecológicas harmônicas, e hoje a gente finaliza com as desarmônicas. Abraço e até a próxima.